agora, foi lá para julho, agosto. Exatamente, pois é. É porque deve ter circulado, não sei se é a primeira vez que troca alguma com você, mas essa troca foi feita lá para fim de julho, começo de agosto, antes de começar. Né? Só que... Pode ser. Pode ser. O que acontece é que eu imagino os sofrimentos do pobre do Tomás para pôr em pé essa sequência de 30 palestras. E, de fato, quando, às vésperas de começar, quando apareceu uma lista final, meu nome estava numa data, eu falei, Tomás, eu não posso nessa data. Aí ele mexeu, né? Ele mexeu, porque, enfim, tinha tido que mexer, eu estava em outra, eu estava numa terceira data qualquer, aí ele tinha tido de mexer, tinha me posto por acaso em uma que eu não podia, eu falei, Tomás, eu não posso nessa. Aí ele mexeu e me trocou com a Isabel Derzi. Né? E eu não sei exatamente que data ela ficou, não sei se é exatamente a que está aí já. Né? Eu sou professor da Fafiche, do Departamento de Ciência e Política, tá? Da Fafiche, e estou também ocupando a função de vice-diretor na Fafiche nos últimos 2 anos. Estou em meio de mandato lá, há esses dias, e estou esperando. Provavelmente para a aula, até porque ao longo das próximas horas deve encher um pouco mais, deve ser melhor tentar usar o microfone, né? Vou só já botar a identificação aqui, botando o tema, que é o pessoal chegando. Bruno Reis. Deixa eu ver. Eu estava com uma dificuldade enorme de... Enfim, Tomás me convidou para contribuir. Eu falei, acho que a gente precisava conversar para ver qual é o tema e tal. E conversa vai, conversa vem, ali no Messenger mesmo do Facebook. Eu expliquei mais ou menos como eu via e meu foco por alto, achando ainda que a gente conversaria depois. Aí depois eu vi um título associado à minha fala, com base no que eu passei para ele. Eu achei que ficou ótimo, embora tenha ficado meio longo. Quer dizer, eu não conseguiria fazer melhor que ele. Né? Mas foi ele mesmo que fez isso. Né? E... assim, botar o título. Problemas do modelo institucional brasileiro só para abreviar, e do financiamento de campanhas. Uma reflexão sobre os facilitadores da crise política contemporânea. Vou botar aqui, facilitadores da crise. Tá? Foi essa... Gostei da expressão facilitadores da crise, não é minha, é do Tomás. Sou grato a ele, por isso pode virar um título decente para um eventual capítulo na compilação que eles querem fazer. Deixa eu tentar ficar quieto aqui para a Silvia poder filmar direito. Muito bem, vou tentar conversar aqui. Tá ligado? Tá funcionando bem, satisfatório. Sem ser também aquela coisa tonitruante que eu quero. Ótimo. Bem, o título, na sua integridade, da maneira como está no roteiro, é Problemas do Modelo Institucional Brasileiro
do financiamento eleitoral e da competição interinstitucional. Uma reflexão sobre os facilitadores da crise política contemporânea. É uma maneira, mais ou menos, de exprimir o caminho por onde eu vim parar na discussão, digamos assim, da crise brasileira corrente. Né? A porta de entrada pela qual eu entrei nessa discussão é certa captura, como professor de ciência política, pela discussão da reforma política. Eu acho que esse microfone não vai chegar aqui. Tem um nozinho aqui. Bom, dá para escrever no quadro. Então, na última década, basicamente, nem se trata de dizer que o impeachment se deve a problemas institucionais, o golpe, toda a desestabilização recente da política brasileira tenha, em algum problema do desenho institucional, uma condição suficiente, etc., ou necessária, nada disso. É apenas, digamos, a porta por onde eu acabo entrando. Obrigado, está ótimo. A porta por onde eu acabo entrando, como professor de ciência política, que eu acabei entrando num certo circuito da discussão ao longo da última década, na verdade, última década e meia, desde 2004, da discussão da pauta da reforma política. Tá? Por onde entrou, que é uma novela interminável, né? Não ata nem desata, né? Nem acontece nada realmente drástico ali, mas tampouco ela é abandonada. Parece ter sempre algo que é uma espécie de mal-estar em torno do modus operandi geral da política brasileira, mas é difícil, no entanto, assentar de maneira minimamente compartilhada algum diagnóstico que leve a coisa a andar. Né? É fácil, mais ou menos, fulanizar isso na forma... todo o sistema é totalmente corrompido e os políticos se beneficiam disso, então eles não querem mexer, a sociedade quer mudar a política, mas os políticos não topam. Essa narrativa é fácil, mas não é verdade. Não é tão simples assim, é mais complicado que isso. Quem manteve a pauta da reforma política viva o tempo todo foi o Congresso, desde 2000 e pouco. Isso produziu desconfiança também, porque mais ou menos a pauta da reforma política ganha visibilidade e ganha certa densidade, mais ou menos na mesma época que Lula sobe ao poder, de maneira que muita gente olhou para isso com desconfiança, manobra de certo establishment político para mudar as regras de maneira conservadora, né? Mas era mais que isso, e basicamente a pauta da reforma política, no sentido em que ela incomoda o Congresso, tem a ver com as razões pelas quais o sistema foi todo exposto nos últimos anos no âmbito da Lava Jato, que é o problema, o calcanhar de Aquiles do financiamento de campanhas. Tá? Meu ponto, do modo geral, que eu tenho sustentado mais ou menos em público nos últimos anos, tem a ver com a ideia de que sim, tem uma vulnerabilidade ali. Tá? Tem um problema, temos um problema regulatório, temos um problema na regulação do financiamento de campanhas, temos um problema da interação dessa regulação com o sistema eleitoral, e isso produziu, enfim, uma vulnerabilidade estrutural no desenho institucional que acabou criando a oportunidade por onde se deu o grande choque, né, da Lava Jato, que desestabiliza o sistema. Né? Minha opinião é mais ou menos que o golpe, o impeachment, a interrupção do mandato da Dilma e tudo que cerca esse episódio tem a ver com uma interação entre uma crise econômica de um lado e um mega choque entre instâncias de controle e uma deterioração que era real na retaguarda do financiamento de campanha, entendeu? Que produziu a oportunidade para certa desestabilização aguda do quadro. Né? Eu tenho dito por aí um pouco que a gente tem errado porque a gente adotou um remédio judicial para um problema regulatório. A gente tem um problema no desenho das regras de financiamento, na interação com o sistema eleitoral, e isso produz um ambiente, sim, viciado no viés das eleições, na retaguarda financeira das campanhas, né, que, enfim, sim, precisa ser atacado e precisa ser corrigido a bem da própria estabilidade do sistema. No entanto, a gente tem regras para serem mudadas, que se a gente não faz isso, a gente pode prender
o país inteiro e não vai melhorar. Quando numa canetada um ministro do Supremo abre processo ao mesmo tempo contra 190 deputados. Nessa escala, você não tem como abrir um processo judicial, pegar, sei lá, isso dá o quê? Uns 40% da Câmara, quase, pouco menos de 40% da Câmara, né? Você abrir um processo de uma vez só, obviamente você não está propriamente combatendo o crime, mas você está desestabilizando agudamente o sistema. Eu falo assim, corrupção no varejo é um problema judicial. Alguém é pego com uma prática ilícita qualquer. Corrupção no atacado é um problema regulatório. Quando parece que todo mundo está fazendo alguma coisa que é diferente do que a gente gostaria que fizesse, é porque tem problema na maneira como o jogo é jogado, na maneira, portanto, como ele é conformado, que as regras conformam as oportunidades e dificuldades que o sistema de regras vigente produz. Eu tendo a interpretar um pouco o mandato da Dilma como um dos destroços mais visíveis e mais espetaculares desse choque, que era politicamente motivado também, entre instituições do controle de um lado e esse mercado viciado de financiamento de campanhas. Tá? Tem um amigo lá de Pernambuco descreveu como um choque de transatlânticos. Né? Aquela ideia, não são duas motocicletas ou dois carros de corrida que bate, pluf, explode, que sai cada um para um lado. Né? Não, são dois transatlânticos trombando, quer dizer, eles vão entrando um para dentro do outro ao longo de muito tempo, espalhando destroço, né? Antes de conseguir corrigir a rota, porque a inércia é muito grande. E eu acho que isso é uma boa imagem, uma boa metáfora do que a gente tem visto nos últimos anos. Tem um lento choque mutuamente destrutivo que esses dois planos estão operando. Em parte porque é isso. Instâncias de controle mais ou menos autônomas não são instâncias de controle. Um poder autônomo não é necessariamente um poder neutro. Um poder autônomo também ele próprio tem que ser de alguma maneira regulado. E esse desenho é muito delicado. A conversa de hoje é um pouco em torno disso. Tentar propiciar de maneira tão clara, parcimoniosa quanto for possível, minha leitura de o que foi que pegou. Né? Onde é que tinha vulnerabilidade. Ok, que alguém tente um golpe, que alguém insatisfeito tente uma virada de mesa, é mais ou menos, pode contar que vai ter. Né? Que isso seja possível de maneira tão espetacular, tão assim, do nada, é que isso, a ideia é que de alguma maneira as instituições, as rotinas sejam mais resilientes do que isso. Embora também, logo depois de 2016, acho que a gente tendeu a ver uma catástrofe iminente com a desconstrução completa do sistema político institucional, e eu acho que 2018 está sinalizando certa resiliência em alguns alinhamentos. Né? Está aí a liderança do Lula, está aí o petismo botando bloco na rua hoje, e tudo indica com força. Né? Então, alguns alinhamentos parecem, assim, o destino de 2016 ainda está sendo jogado em 2018. Né? Então, aonde que isso vai dar ainda está em aberto. Essa é a ideia. Portanto, vou tentar pontuar aqui algumas coisas. Então, na última década, basicamente, desde 2004, eu caí por acaso, eu era um cara... Eu fiz graduação na FACE, em Economia, fiz mestrado, doutorado em Ciência Política no Rio de Janeiro, no início dos anos 90. Virei professor aqui na FAFISH em meados dos anos 90, 93, 94. E como alguém que forma em Economia e vai estudar Ciência Política no fim dos anos 80, eu estava lidando com inflação, pacto social, política de rendas, imaginando como é que é o problema da transição política junto com a agenda econômica complicada e tal. A economia política, digamos assim, estudo da política econômica e coisas associadas com isso era a minha agenda. Embora é aquele negócio, né? Professor de ciência política adora falar de eleição e acaba sendo mais ou menos caçado em época eleitoral para dar palpite a respeito do que quer que seja. A gente adora ficar falando de política, mas mesmo como falar de futebol, tal, você senta, né, toma uma cerveja, vamos falar de eleição e fica a noite toda. Né? Então a gente sempre tem essa coisa. Mas minha agenda era um pouco outra. Né? E por acaso fui parar pela primeira vez na vida num seminário na Câmara dos Deputados, que em 2004, que se chamava Ética nas Eleições Municipais, que teve em 2004,
que estava numa mesa que ia discutir a proposta de reforma política que tinha sido gestada na Câmara em 2003. Né? E essa reforma, por acaso, eu fiquei até pensando por que me chamaram. Na verdade, eu acho que é aquela coisa habitual que acontece com todos nós. Chamam um colega, o colega não pode, fala, então quem, né, você tem uma ideia de que, acho que o Bruno vai topar e tal. Foi assim, acho que meu colega Carlos Ranulfo me jogou para ir a um seminário em Brasília. Eu pisei no Congresso a primeira vez nessa ocasião. E falei, beleza, uma mesa sobre reforma política, vamos ver, sistema eleitoral, isso é divertido, a gente sempre tem um palpite para dar. Peguei o projeto e fui ler, e fui me preparar, e ele se apoiava, basicamente. Foi uma sorte para mim, porque eu acho que esse foi a comissão de 2003, digamos, vou botar aqui. Essa coisa não vai funcionar, deixa eu... A comissão, agora soltou ali não. A comissão, está funcionando. A comissão de 2003 foi a última vez que houve acordo. Obrigado, acho que precisa não. Se eu sentir falta de fala, obrigadíssimo. Foi a última vez que houve acordo multipartidário em torno de uma proposta de reforma. Os grandes partidos, na época, PMDB, PFL, PT, PSDB, os 4 fizeram um acordo em torno de uma proposta. Foi a última vez que isso aconteceu. De certa maneira, 2003, né, antes de mensalão, antes das coisas começarem a deteriorar mais agudamente, e antes do Lula dar sinais de sucesso tão importantes que assustaram os rivais. Era um momento de relativo apaziguamento político, experimentando a água para ver como é que ia evoluir essa coisa do PT no poder, né? Inclusive o próprio PT. Aí, esse projeto de 2003 foi relatado pelo Ronaldo Caiado, deputado, então, do PFL de Goiás, e teve o acordo, era presidido pelo Alexandre Cardoso, do PSB do Rio, e teve o apoio dos grandes todos, e mais de alguns pequenos mais organizados. Ele estava claro, o propósito manifesto dele, da comissão, era consolidar todas as propostas de reforma política que estavam no Congresso, que sempre são infinitas, sempre são várias, e teve um móvel muito claro, que era controlar abuso em financiamento de campanha, abuso de poder econômico, né? Que era algo que preocupava muita gente na elite política e preocupa ainda, a elite parlamentar dentro do Congresso, né? Que a proposta, só para vocês terem uma ideia, vendo hoje, ela era relatada pelo Ronaldo Caiado, ela se apoiava em 2 pilares que hoje são muito fortemente identificados como propostas petistas, né? Que era financiamento exclusivamente público para campanhas e lista partidária pré-ordenada, lista fechada partidária no sistema. Hoje, quando põe isso na mesa, no ambiente de hoje, fala coisa de PT. Mas essa era a proposta do Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado foi o relator. O que foi que converteu o Ronaldo Caiado à causa da reforma política? Limitação de abuso de poder econômico em campanha. O sucesso eleitoral da campanha do Henrique Meirelles em Goiás em 2002. Em 2002, Henrique Meirelles tinha se aposentado no meio do ano da presidência do Banco de Boston e voltado para Goiás, onde ele tinha nascido, mas não vivia desde a adolescência, para fazer uma campanha de deputado federal e, no fim do ano, se tornou o deputado federal mais votado do Estado. Por quê? Porque ele baixou lá com uma plataforma de sacudir o Estado, etc. Não, porque ele tinha muito mais dinheiro que os outros. Então, eu brinco assim, foi o Ronaldo Caiado que me converteu à causa da reforma política. Entendeu? Porque eu caí lá, a primeira vez que eu fui no Congresso na vida, caí lá e nos bastidores o Caiado falava assim, aquela irritação, aquela coisa, falava, sujeito passa 20 anos cultivando cabo eleitoral, fazendo trabalho político no interior, cultivando prefeito, vereador. Te cai um paraquedista, te rapa tudo em 6 meses. Assim, eu nem sei exatamente qual é a rotina do Caiado quanto à sua relação com cabos eleitorais no interior de Goiás, né? Mas a reclamação é procedente, porque o que o Meirelles fez? Uma mega campanha política com uma plataforma nítida que contestava, basicamente, enfim, as estruturas políticas de Goiás e por isso teve tanto voto? Não, a diferença dele é que ele tinha mais dinheiro.
E se algum político estabelecido há 20, 30 anos reclama que caiu alguém com o triplo do dinheiro e por isso desorganizou completamente o tabuleiro, é uma queixa legítima. É um problema se o mapa político é drasticamente reorganizável porque alguém chega com mais dinheiro do que tinha antes. Sim. Claro que, a rigor, não tem sistema eleitoral invulnerável a dinheiro. Mas você pode ter sistema eleitoral excessivamente vulnerável a dinheiro. Né? Simplesmente. Uma coisa é que alguém que arrecada mais, de alguma maneira, se torna competitivo, etc. Outra coisa é se ele reorganiza o campo drasticamente. Né? Basicamente, a coisa básica, ele tinha condições de fazer dobradinha com todo mundo. Né? Distribuir. Conseguia prover material para inúmeras campanhas. Obrigadíssimo. Ele conseguia... Nossa, alto demais, vou pôr aqui. Ele conseguia prover material para inúmeras campanhas e, independente de coligação, independente de partido, segundo contam relatos variados, e punha lá no material que ele ajudava a prover, Federal Meirelles. Assim, ele podia fazer. Então, isso garantia uma disseminação de votos em toda parte, etc, etc, etc. E os detalhes a gente não vai saber. Ele basicamente, assim como ele é candidato a presidente agora, a declaração, prestação de contas dele, basicamente vai lá, recursos próprios. Recursos próprios não tem limite. Né? E aí ele pode tudo. Agora mesmo ele é candidato a presidente, por quê? Porque ele é rico bastante para falar, deixa comigo pessoal, eu financio minha campanha. E isso significa, isso interessa ao partido, porque significa para todos os candidatos a deputado federal e estadual pelo partido, o MDB, a possibilidade de poder ter recursos para a sua campanha sem ter que rachar dinheiro para financiar também a campanha presidente, já que você tem um presidenciável rico bastante para bancar a sua própria campanha. Então, é claro que esse tipo de coisa, se esse tipo de coisa é possível, você tem um sistema completamente vulnerável à captura por poder econômico. Isso é apenas um sintoma. Quer dizer, essa foi a porta de entrada que lá em meados de 2004 eu falei, tem um problema aí. Quer dizer, a queixa do Caiado faz sentido. E desde então, essa coisa se mantém na pauta. Quer dizer, eles botaram... O que eles quiseram fazer? Durante o ano de 2003, fizeram um monte de audiência pública, chamaram pessoas para discutir. Eu não participei disso, estava aqui quieto dando aula, né? Mas basicamente consegui imaginar direitinho, eles perguntando para especialistas, como eu, falando, professor, o que faz com financiamento? E o que a gente teria a dizer em 2003, 15 anos atrás, é falar, eu não tenho a menor ideia. E aí, na falta de alguma coisa mais sofisticada, eles falaram, então vamos fazer financiamento público exclusivo. Tá? Porque ninguém tinha ideia melhor. Né? Hoje, desde então, alguma massa crítica se produziu na disciplina em torno disso. Eu sou parte, mais ou menos, da geração que, provocada até pelo Congresso, se pôs um pouco a estudar essa coisa. Temos algumas ideias sobre isso, a gente chega lá. Mas, naquele momento, posso dizer que em 2003 a gente não tinha muita clareza do que fazer quanto a isso. O Congresso, a Câmara, essa comissão saiu, relatado no relatório do Caiado, a ideia era fazer o seguinte, então não tem doação. Tudo vem do orçamento. Agora, a gente não está com isso em vigor, ainda tem doação de pessoa física e tal, mas está quase lá. E a gente está vendo um pouco, está dando para ver um ensaio dos vícios possíveis do financiamento só público. A gente chega lá no final, porque nesse momento concentrou a um tal ponto uma fonte que quem está estabelecido está numa posição muito confortável. Porque o financiamento privado secou, e aí o pessoal está fazendo leilão de orçamento público, fazendo leilão da coisa. Vem para o MDB porque o Meirelles vai bancar sua campanha para presidente e vai ter tanto por candidato a deputado. Esse tipo de coisa. Quer dizer, quando você não tem nenhuma possibilidade de arrecadação, você torna o jogo muito controlável por quem tem acesso a algum repasse na matriz orçamentária do financiamento público. Mas, enfim, naquela época a gente nem sabia disso. O que eu intuí, fazendo meu para-casa para ir no seminário, eu falei, olha, onde mais que tem isso? E aí, a minha perplexidade, eu falei, acho que não tem lugar nenhum. Em todo lugar tem algum financiamento privado. Em todo lugar ele é problemático também.
Mas o único caso que, por enquanto, eu consegui descobrir de financiamento público exclusivo foi o Uzbequistão. O Uzbequistão era um país que tinha sido parte da União Soviética e tinha o mesmo presidente desde que o Uzbequistão ainda era parte da União Soviética, né? E é um regime virtualmente partido único ainda hoje, portanto, no limite, não é uma democracia. Enfim, o cara morreu há poucos anos, então agora tem outro presidente, mas é um dos países mais fechados do mundo. Aí tem financiamento público. Pode ter doação privada para um fundo cego, né, controlado e redistribuído. Todo lugar você tem alguma coisa. Mas aqui a gente foi financiamento público exclusivo, e por causa do financiamento público exclusivo, eles anteviram algo que hoje também está ficando mais ou menos visível. Se não vai ser possível arrecadar, então não vai ser possível ter campanha individual. Tem que fechar a lista. O Caiado recomendou o fechamento da lista porque estava propondo financiamento público. A ideia é o quê? A gente pode ter candidaturas individuais, cada um por si, se a gente puder ir atrás de recurso. Se todo recurso for repassado, a gente não vai conseguir... Como é que vai fazer? Vai repassar igual para todo mundo? Cada um por si? Não vai. Eles não vão fazer isso, né? Eles repassam para quem eles pretendem eleger. Sempre foi assim. Então, se não podem, a rigor, repassar só para quem eles pretendem eleger e deixar cada um por si levantar recurso, então tem que fazer campanha partidária. Eu, depois dessa primeira discussão lá e mais alguns meses convivendo com isso, porque virou um círculo virtuoso, vicioso, sei lá, mas o fato é que depois de ter participado disso, eu nunca mais parei de participar de mesa de reforma política, né? Eu fui levado a crer que eles tinham atirado no que viram e acertaram no que não viram. Eles atiraram no financiamento público exclusivo, por causa disso foram para a lista fechada, e eu comecei a achar que, olha, eu não tenho clareza ainda do que fazer com financiamento, mas eu acho que precisa partidarizar a disputa. Então, esse é o ponto. Isso ficou assim, mais ou menos, em 2004, 2005, 2006, 2007. Em 2007, só que foi a plenário, e o PSDB é que desistiu. Foi o primeiro a romper o acordo, às vésperas dessa proposta e a votação, 3 anos depois, 4 anos depois de 2003, em 2007. A liderança do PSDB na Câmara rompeu o acordo. Provavelmente por uma avaliação, provavelmente não, foi isso, foi público isso na época, por uma avaliação de que a lista fechada tenderia a favorecer o PT, porque o PT tem mais identificação partidária do que os demais. Então, eles arrepiaram carreira na hora H, né? E foi engraçado, porque até 2, 3 dias antes da votação, estava a ponto de mudar o sistema eleitoral, não tinha ninguém prestando atenção. Se vocês lembrarem da época, não sei a época que o Renan Calheiros estava exposto, num escândalo em torno da namorada dele, Mônica Veloso, que etc, etc. Nessa época que Mônica Veloso estava nos holofotes e Renan Calheiros exposto, a reforma política de 2003 estava a ponto de ir a plenário. Ansioso, né? Professor que por acaso está estudando essas coisas, ansioso para ver o que está acontecendo, era difícil. Chegava a passar, estava há 3 dias da votação, eu esmiuçava o painel da Folha e não tinha uma notinha sobre isso. Ou uma ou 2 notinhas. Eu brincava assim, as pessoas estão desatentas da causa do problema, capturadas pelo seu sintoma, que é as reinações do Renan Calheiros com lavagem de dinheiro e etc., ou o que quer que seja, com os vícios associados com o financiamento de campanha mal regulado. Eu estava olhando para isso. Em suma, o PSDB roeu o acordo, a proposta não passou, e desde então, o curioso é isso, todo ano ímpar, a reforma política volta à pauta do Congresso. Sempre ano ímpar, porque ano par tem eleição. Tendo eleição, não adianta mudar a regra, porque só pode mudar a regra para a eleição seguinte até um ano antes. E a legislatura começa em fevereiro. Então, você tem de fevereiro a outubro de ano ímpar para tentar mudar a regra eleitoral, né? Depois, fica valendo o que está. O curioso é que todo ano ímpar tem. Toda a legislatura toma posse querendo mudar. O candidato a presidente da Câmara faz campanha falando, dessa vez vai. Então, essa é uma ressalva importante a dizer, porque a gente tende a dizer, o Brasil quer fazer reforma política, mas os deputados são interessados em manter como está, não entregam. Não é bem assim, porque o problema é que ninguém sabe qual reforma quer fazer. Então, não tem acordo em lugar nenhum na sociedade civil, nem entre acadêmicos,
nem entre imprensa, jornalistas, sobre que reforma é para fazer. Né? Ela só está na pauta desde 2003 porque deputados querem que faça. Só que eles também não têm uma maioria em torno de para onde andar. Aí anda em círculos. A gente pode explorar isso mais depois no debate. Eu acho que o Congresso é dividido entre a turma que está sempre frequentando as comissões de reforma política, porque quer controlar abuso de poder econômico, e isso tem em vários partidos, à esquerda e mais ao centro e à direita, e a turma que quer liberar geral, que é a turma do Distritão. Então, o Distritão, digamos, é a contra-reforma, né, que foi puxada, foi inventada. Acho que acabou a pilha. Morreu. Deve ser pilha que acabou aqui. A gente volta para o outro. Ainda tem o outro aqui. Aqui tá. Tá ouvindo aí? Tá certo. O Distritão, basicamente, chancela o cada um por si, digamos assim. Quem tem mais dinheiro leva uma vantagem danada, porque a competição é inteiramente individual. Mas vou prosseguir, então, na parte mais importante, que eu diria que é um pouco como é que, a partir dessa perplexidade, desse problema, dessa dúvida, evoluiu minha leitura da coisa. No começo, ela era muito reativa, muito tati-bitate, a respeito reagindo a cada proposta que vinha de lá. Aos poucos, eu comecei a formular isso de uma maneira um tiquinho mais precisa. Eu comecei a achar que o sistema eleitoral interagia mal com as regras de financiamento. O que tem de peculiar na regra de financiamento no Brasil? Não é questão se empresas doam ou não doam. Isso em muitos países empresas doam, em outros não doam. Não é isso que é decisivo. Tem uma coisa... O principal traço realmente exclusivo do caso brasileiro quanto a financiamento de campanha é o fato de que só no Brasil o teto que incide sobre a doação é proporcional, é uma proporção da renda do doador. Ainda antes, quando empresas doavam até 2014, o teto era 2%, melhorou bem, o teto era 2% do faturamento bruto da empresa doadora. Isso foi assim de 92 até 2014. Em 94, 93 para 94, 94 era a primeira eleição em que empresas doam. Por que foi liberado isso em 93? Por causa do caso do Collor. Quando o Collor foi eleito em 89, empresas não podiam doar. Deu-se aquela confusão em torno de PC Farias, que montou um esquema próprio de extorsão de recursos, tudo pelo Caixa 2. Aquilo deu no que deu, e depois do impeachment do Collor, o pessoal passou a achar que devia regular aquela bagunça. Eu falei, então a empresa vai poder doar, mas vai ter que declarar. E aí, em 93, que na hora de votar, estava vindo um teto nominal e passou por um acordo, muito pouco discutido, o teto passar a ser proporcional à renda do doador. Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Pessoa jurídica poderiam doar, e doaram assim de 94 até 2014, 2% do faturamento bruto da empresa. Pessoa física poderia doar, e continua assim até hoje, até 10% da renda do rendimento bruto no imposto de renda no ano anterior. Isso continua assim, e isso passou batido como uma coisa mais ou menos normal, mas esse é o grande traço peculiar e talvez o calcanhar de Aquiles da nossa regra. Eu percebia, olhando para legislações de outros países, que isso não era comum, mas achava que devia ter em outra parte também. Um dia, trabalhando na casa do meu colega Manuel Santos, a gente fazendo um projeto de pesquisa, na verdade, tocando um relatório, que eu falei, Manuel, vou ver onde mais tem isso. A gente tinha uns bancos de dados de organizações, ONGs internacionais que botam na internet essas coisas. E, enfim, não são tantos países no mundo assim para saber quantos mais. Eram uns 100 e tantos, 200 e poucos. E eu falei,
passar o peito fino nisso, saber, além do Brasil, onde mais tem. O resultado foi 0. Em nenhum lugar do mundo tinha esse teto percentual. Ora, se cada doador pode doar X% da sua renda, para quem que um candidato racional vai pedir dinheiro? Um doador que tem muito dinheiro. Porque ele pode tentar fazer uma campanha, gastar muito dinheiro fazendo uma campanha de arrecadação, para ver se consegue fazer um monte de gente doar um trocadinho, ou bater na porta certa e obter o orçamento inteiro da campanha. Porque a lei faculta isso. É isso que eu falo, que a gente tem um problema regulatório. A lei faculta doar milhões, desde que o cara tenha 10 vezes os milhões que ele queira doar. Agora, se eu moro na periferia, tenho um amigo que é candidato a vereador e eu resolvo vender meu fusquinha para ajudar na campanha dele, eu estou cometendo crime eleitoral. Porque se o valor do fusquinha foi mais do que 10% que eu ganho no ano. Então, isso é muito peculiar e isso produz você aperta play numa dinâmica retroalimentada dessa, de 30 anos, 25 anos, elegendo deputado, e você produz uma elite política peculiarmente dependente de poucos grandes doadores. Porque todo mundo topou o jogo assim? Não, teve um monte de gente que não quis. O que aconteceu com eles? Eles perderam a eleição. Tem uma endogeneidade, assim. Eu ando brincando assim, quando a coisa desandou nos últimos anos, e todo mundo, esporte nacional, sempre, esporte mundial é falar mal de político, né? Mas no caso brasileiro ganhou proporções de epidemia virulenta, de alta virulência. Simplesmente, os políticos são uma raça abominável, né? E que ficam predando o nosso país. Eu fico falando, vem cá, esses políticos materializados de onde? O perfil da elite, ninguém nasce político, né? Se bem que quase, né? Mas assim, bem ou mal, mesmo os que nascem predestinados a isso, vocês têm que de alguma maneira se acoplar a um sistema pelo qual essas pessoas são eleitas. Nem se trata de cometer a canalice e falar, é o povo que quer. Não é, porque a maneira pela qual o processo chega até o voto de cada um de nós na urna é informado por fluxos financeiros variados. Né? A ideia de regular de abuso de poder econômico em campanha, de fazer uma democracia, é isso, uma economia de mercado. Alguns ganham mais dinheiro, outros menos. Né? Produz competição econômica e desigualdade. Mas a gente tem democracia, todo mundo vota igual. Né? Só que tem que financiar. Se o resultado eleitoral é sensível demais ao financiamento, melou. Melou seriamente os sonhos de ambição democrática do país. Né? Se os próprios políticos se queixam de que inclusive políticos da direita, então é melhor a gente se preocupar. É um viés agudo embutido no sistema em que um dispositivo legal específico não apenas autorizava, mas chancelava, formalizava, legalizava uma assimetria no direito de financiar eleições. Se eu ganho mais que vocês, eu tenho o direito de botar mais dinheiro que vocês proporcionalmente. Vocês não têm o direito de tentar, por alguma maluquice, né, se endividar para financiar a campanha, porque vocês estão cometendo crime. Como eu sou um milionário, eu posso botar 10% dos meus milhões. É isso que a lei estava dizendo. É óbvio que você pensa nos bastidores da Lava Jato. É claro que aquilo ia vir à baila com 25 anos elegendo deputado assim. E aí a interação com o sistema eleitoral é agravada por uma peculiaridade da maneira como a gente faz a eleição de deputado. Então, eu estava falando primeiro a regra de financiamento. A regra de financiamento incide sobre a oferta de dinheiro no financiamento de campanha. Tá? Dependendo qual é a regra que limita doação ou não, eu estou incidindo sobre a oferta de dinheiro. Meu ponto passou a ser o seguinte, nós temos uma regra que concentra a oferta de dinheiro no mercado de financiamento. Tá? A oferta de dinheiro é o seguinte, se cada um de nós pode doar 10% do que ganha, então eu estou concentrando a oferta de dinheiro, eu estou concentrando as fontes. Porque quem ganha 1000 vezes mais do que o outro vai poder doar 1000 vezes mais. Tanto é que quem doava até 2014 não eram as empresas, eram pouquíssimas, imensas empresas de setores muito concentrados e interessados em decisões do Estado.
Era muito específico. Não era uma proporção grande dos CNPJs registrados no Brasil, era ínfimo. Eram poucas e enormes empresas, né, interessadas lá. Isso, então, a gente tem uma regra que concentrava a fonte de recursos. Eu costumo dizer que se tem um imperativo normativo relevante em financiamento de campanha, é desconcentrar a fonte de recursos. Você tem que, pelo menos, tentar. Você tem que botar na lei, claro que vai ter laranja, vai ter fraude, vai ter caixa 2, mas, pelo menos, na lei, você tem que ter algo que induza a pulverização da fonte. A gente tinha algo que induzia concentração da fonte ainda maior do que se não houvesse teto nenhum. Porque quem realmente era pego no teto era o bagrinho. É fácil para um pequeno doador ultrapassar seu teto. Mas não é fácil para um bilionário ultrapassar seu teto. Ele se torna decisivo muito antes de chegar perto do teto. Agora, se você é um pequeno doador, dependendo, meu caso, professor universitário, 150 mil por ano, né? Então, eu vou poder doar até 15 mil. Bom, até 15 mil eu não sou dono da campanha de ninguém, né? Eu não vou ser o patrono, ninguém vai depender desses 15 mil. Né? Se eu ficar maluco, eu dou 15 mil, eu dou mais de um mês de salário da minha renda para um candidato a alguma coisa. Né? Mas, mesmo se eu ficar maluco e quiser dar 10%, nem por isso eu vou ser decisivo na vida desse cara. Né? Já se eu ganho 150 milhões, eu posso doar 15 milhões. Então, e aí eu sou dono da campanha dele de mais 10. Né? Que eventualmente eu posso garantir a eleição dele. Né? Com alguma coisa perto disso. Então, bem, isso do lado da oferta de dinheiro. O que acontecia com o lado da demanda de dinheiro? O que é que condiciona a demanda por dinheiro, a disputa por arrecadação? Eu digo, aí é o sistema eleitoral. E o que o nosso sistema eleitoral faz? Aí vamos lá para a nossa regra de eleição. O problema é ser sistema proporcional? Não. Porque no mundo todo, bem ou mal, é o tipo de representação mais comum. Tem mais sistemas eleitorais proporcionais do que majoritários. Majoritário é tipo americano ou inglês, que cada distrito bota um deputado. Né? Aqui são mais frequentes. Tem variantes aí no meio, mas você pega os majoritários e conta, pega os proporcionais e conta, tem mais proporcional, como o Brasil. Muito bem. Mas, tipicamente, a maioria desses sistemas proporcionais são disputas partidárias. Partido teve... Como é que funciona o sistema proporcional? Um partido, no nosso caso, uma coligação, teve 20% dos votos para a Assembleia Legislativa de Minas. Então, ela vai ter 20% das cadeiras. São 77 cadeiras, 20% vai ter aí mais ou menos uns 15 deputados. Tá? Deputados estaduais. No caso do Brasil, quem são esses 15 deputados? Lista aberta. É cada um por si. E aí você pega de todos os candidatos a deputado estadual daquela coligação, os 15 mais votados. Tá? É assim que apura eleição para deputado vereador no Brasil. Tá? Na verdade, você tem aí uma meia dúzia de países no mundo, além do Brasil, Chile, Polônia, Finlândia, mais alguns, em que as candidaturas são individuais desse jeito. Entendeu? Lista não sai ordenada. Na vasta maioria dos sistemas proporcionais mundo afora, a lista sai da convenção partidária pré-ordenada. Primeiro é fulano, segundo cicrano, terceiro beltrano, quarto cicrano. Né? Então, se eleger 15, se tiver 20% de 77 cadeiras da Assembleia Legislativa de Minas, então quem vão ser os 15 fulanos? Os 15 primeiros da lista do partido que saiu da convenção no meio do ano. Ponto. E todo mundo sabe disso antes de sair de casa, que lista é essa. Às vezes, essa ideia de lista fechada produz a falsa sinalização da ideia de que ela é escondida, ela é oculta. Eu costumo dizer que oculta ela é agora. Né? Porque a gente não sabe a ordem que o nosso candidato está na lista. Né? Tem um carinho, tem uma coligação que eu estou a fim de votar nela. Legal. Ou seja, aliás, eu nem sei, raramente a gente tem clareza que coligação está o carinha que a gente quer votar. Né? Tem um carinha que eu quero votar. Né? Ele é um cara legal, eu vou votar nele. Bacana. E aí, bom, ele tem chance, ele está disputando, não está? Não tem a menor ideia. Aliás, tipicamente as pessoas não sabem como isso é apurado. Aí eu simpatizei com aquele carinha e descarreguei meu voto nele. Legal. Agora vou ver o dia seguinte, se ele entrou ou não. Aí você olha lá na coligação dele, a ordem
Se der sorte, o jornal ou o site que você estiver olhando vai ordenar os candidatos pela coligação. Normalmente ele pega do mais votado ao menos votado e aquilo é totalmente ininteligível, porque não são os 77 mais votados que entram, né? Felizmente. Isso é o distritão, né? Cada um por si. O que tem ali é isso. De repente uma coligação teve 20%. Aí você fala, muito bem, essa coligação teve 20% dos votos para deputado estadual. Então ela vai eleger aproximadamente 15 deputados. Bacana. Onde é que tá? Meu carinha dessa coligação? Que bacana, elegeu 15. Né? Deve estar lá. Aí você olha, ih, não está nos 15 primeiros. 20, 30. Ah, ele caiu 50º lugar. Aí você descobre no dia seguinte da eleição que o seu carinha nunca teve chance. Né? O último que passou, o 15º, tinha 35 mil votos e ele teve 1.200. Teve você e mais alguns amigos do bairro que votaram nele, e os colegas de trabalho. Ele não estava no páreo. Só que você não sabia disso. Você só vai saber disso no dia seguinte. E aí você vai saber no dia seguinte também quem são os 15 que você elegeu. Que talvez sejam pessoas que você não simpatizasse tanto quanto o carinha, mas que por acaso estavam na coligação dele. Essa informação você não tem. No papel, o sistema eleitoral proporcional lista aberta é lindo. Porque não é convenção partidária decidindo a ordem, somos nós. Só que ele produz uma terrível assimetria de informação entre quem está com a manivela do partido e o eleitor votando, porque a gente só descobre a ordem da lista no dia seguinte. Quando na lista fechada, o partido sai da convenção e fala, essa é a nossa lista. Aí fala, não gostei da sua lista, tem um carinha legal lá na posição 50, mas os 15 primeiros são horríveis. Eu não quero votar na lista de você. E você já vai saber isso de saída. Né? E você vai operar. Ah, brasileiro não vota em partido, vota em pessoa. Mas é claro, com esse sistema eleitoral. A sinalização é toda dada. Escolha seu carinha. Mas como é que a eleição é apurada? Ela conta quantos votos teve cada coligação, porque é assim que sistemas proporcionais são. Só que a coligação, em si o fato de ter uma coligação nesse sistema já é excepcional. Normalmente os partidos comparecem, né, como tal. Né, eles se coligam para uma eleição de prefeito, de governador, o que é natural. Né, mas se o sistema é proporcional, partidário, a ideia é que cada partido compareça e fala, esse teve 10%, esse teve 5%, esse teve 30%, e vão ter as cadeiras. Né, você opera. No nosso caso, do ponto de vista do meu... assim, só para concluir essa parte da lista, de um modo geral, a imprensa trata isso, que fechar a lista é dar todo o poder à cúpula partidária. Na minha cabeça, nada é mais favorável que a cúpula partidária do que o atual sistema. Porque eu carimbo a candidatura de quem chegar. Em princípio, formalmente, todo mundo é candidato em igualdade de condições. E eu, que controlo os fluxos financeiros de arrecadação partidária, eu encaminho dinheiro para quem eu quero. Porque é assim a lei. A lei não obriga, não impõe nenhuma restrição sobre a distribuição de dinheiro entre os candidatos na coligação. Eu controlo o comitê financeiro, quem controla eu, que sou dono do partido, eu boto os caras e cuido de canalizar recursos na medida necessária para eleger quem eu preciso eleger. Ponto. E aí fala, cara, mas elegeu de novo os mesmos caras de sempre, que estão com processo, ou sei lá o quê. Aí o que o chefe partidário fala? Mas foi o povo que quis. Foi o povo que quis. Se você sai na convenção com esses caras, isso é tema da campanha. O adversário pode explorar. Aquele partido ali botou os bandidos de sempre. Você politiza a coisa. Na chuva. Vai ter que falar, nosso partido sai com essa chapa. O primeiro sou eu. O segundo é meu velho companheiro, assim por diante. Meu correligionário. Gostou, vote em nós. Não gostou, vai ter um monte de gente votando no adversário. E aí tem uma disputa entre as organizações para sair com alguma chapa interessante. É claro, quem é que vai ter força na convenção? Quem tem trabalho partidário. Aí o pessoal, os defensores da lista aberta falam, não, quem tem força na lista aberta não é quem tem trabalho partidário, é quem tem prestígio com o eleitor. Bem, qual é o mecanismo pelo qual você chega a ter prestígio com o eleitor? Ser bem financiado. Porque na hora que você tem
1.000 candidatos tem mais de 1.000 candidatos a deputado federal, mais de 1.000 candidatos a deputado estadual aqui em Minas esse ano. Se a gente for capaz de falar 15 candidatos a deputado estadual a deputado federal, a gente é muito bem informado. Mas são 1.000. Claro que eles têm redutos próprios, não são 1.000 contra 1.000, a rigor. Mas, basicamente, é impossível falar de política numa campanha como essa. Você faz uma conexão direta. Não há como um partido chegar com plataforma partidária. Você vai diversificar o portfólio, eu preciso de um cara famoso, eu preciso de um cara rico, eu preciso de outro cara que tem uma boa entrada numa certa categoria, outra coisa. Quanto mais diversificada for a chapa, for a lista de pessoas, o conjunto de candidatos individuais na minha coligação, maior a proporção de votos que eu espero obter. Então, se eu fecho uma plataforma, eu vou diminuir. Entendeu? Então, tem uma série de vícios nessa brincadeira, mas do ponto de vista do meu argumento, do mercado de financiamento, tem um efeito fundamental sobre a demanda. Eu tinha falado que a gente tinha concentrado a oferta de dinheiro pelo teto que incide proporcionalmente à renda do doador, que dá poder a gente rica para financiar campanha. Isso é agravado ainda por cima por essa regra obscena, em que se eu for candidato, aí eu estou liberado. Eu não tenho nem 10% para operar. Se uso de recursos próprios é totalmente ilimitado, o que está fazendo a glória de candidatos milionários, eles mesmos. Né? Porque aí nem o teto de 10% incide. Mas, bem, do outro lado, o que esse sistema eleitoral com 1.000 candidatos a deputado federal, 1.000 candidatos a deputado estadual num estado como Minas, produzem sobre a demanda? Ele fragmenta a demanda por dinheiro. A gente produz um mercado de financiamento com oferta de dinheiro super concentrado, com a regra mais concentradora da oferta de dinheiro que existe no planeta, junto com o sistema eleitoral que talvez seja aquele que mais dispersa a demanda por dinheiro entre milhares de candidaturas individuais. Um cenário, no mundo todo, o cenário de financiamento é complicado. Não é dizer idealizar, democracia é uma maravilha, funciona, é difícil. Como é que você contrabalança poder econômico numa disputa eleitoral? É complicado no mundo todo. Né? Agora, mundo afora, normalmente o cenário do financiamento de campanha são meia dúzia de chapas mais ou menos poderosas disputando milhares de doadores. O ideal seria que fossem milhões de doadores, mas são raríssimas as eleições que chegam a ter milhões de doadores. O grande precedente foi a campanha do Barack Obama, em 2008, 2012, que expandiu um pouco. Nos Estados Unidos arrecada de muita gente, mas lá também está revertendo, está concentrando de novo. Né? A Suprema Corte lá agiu deliberadamente para reconcentrar. Né? Mas no mundo todo, eu dizia, você tem o cenário típico, a caricatura, a democracia de manual, é isso, meia dúzia de chapas partidárias disputando milhares de doadores. No Brasil, a gente inverteu. A gente tem milhares de candidaturas individuais disputando meia dúzia de doadores relevantes. Aperta play por 30 anos e você produz, de maneira dedutível, inevitável, o cenário que a Lava Jato tem exposto. Tá? E enquanto foi esse o quadro, enquanto foi esse sistema eleitoral, com esse teto para o financiamento, pode prender 300, 400, 500 deputados. Quem vem no lugar não será melhor. Tá? Dizendo, você pode abre processo contra 300 deputados. Processos 513, troca todos. Os 513 que entram no lugar são eleitos no mesmo sistema viciado, só que tem menos voto. E aí você tem, que eu brinco, na hora que você tira de maneira desavisada as Odebrecht, JBS, Vale do jogo, esperando que aí venha a doação voluntária de cada um de nós, das ONGs, etc., talvez a gente esteja simplesmente abrindo o espaço da milícia, do esquadrão da morte, do tráfico, etc., jogando com força o sistema político no colo, aí sim, do crime organizado mesmo. Que a gente, com certa liberalidade, a imprensa tem tratado a política brasileira por crime organizado. Né? A Procuradoria-Geral da República tem tratado com a maior sem cerimônia o PMDB como organização criminosa. Né? Uma coisa, o Janot estava desse jeito. Tem bambu, tem flecha. Né? E vai para cima. Né? E etc. E o destino do Lula é tão claro. Né?
O que acontece? Você tem a presunção, trata tudo como máfia, tem que ter o chefe, você arruma um pretexto e enjaula ele. Pronto, é uma interpretação completamente viciada da coisa. E já repararam, de anos para cá, nunca tem um crime de corrupção sendo investigado. Nunca tem um ato corrupto isolado sendo investigado. É sempre um esquema de corrupção de uma organização criminosa. Que aí você pega os subterfúgios e prerrogativas concedidos aos investigadores em legislação excepcional de combate ao crime organizado, que dá prerrogativas excepcionais a investigadores, justamente porque a ideia é que crime organizado é perigoso, é gente que está metralhando gente na rua, explodindo bomba, etc. E usa essas prerrogativas para tentar justificar as condições coercitivas, a espetacularização da coisa. Porque são dispositivos extraordinários conferidos a quem está combatendo máfia. Aí você fala, PMDB é máfia, PT é máfia, e carta branca completa para as instituições de controle fazerem o que quiserem. Literalmente. Aí você desconstrói o sistema. O sistema tem todos os problemas do mundo. Mas não adianta que se você simplesmente sai catando no varejo gente que alegadamente você disse que é corrupta e mantém em pé o sistema que dá vantagem para o corruptor. Na medida que você tem um sistema que dá vantagens tão extraordinárias para corruptores, dando a eles tanto poder de mercado, uma fonte de dinheiro tão concentrada sobre um enxame de candidaturas frágeis com 1%, 2% dos votos, que depende daquela grana, então você vai continuar tendo uma elite política basicamente corrompida por aquela promiscuidade, por aquela dependência sobre aquele volume de dinheiro, independente de quantos processos você abre. Porque o viés a favor de quem tem bom patronato é muito forte. Está falando de milhares de candidaturas. Se você tem 10 vezes mais dinheiro do que seu rival, você vai chegar na frente dele. Quando você está falando de 5, 6 candidaturas, não necessariamente. Porque aí a estrutura do conflito é mais inteligível. Né? Agora você está falando de 1.000, 1.200, 500, 600 candidatos? Claro que o que tem mais dinheiro está eleito. Então, a gente produziu um sistema peculiarmente capturável pelas fontes de recurso e simplesmente estamos, independente de qualquer diagnóstico mais firme, estamos operando meio como uma foice numa sala escura. Para presumir de maneira caridosa, né, que eles não saibam muito bem a cabeça de quem eles estão cortando. Né? Mas a ideia de que simplesmente você sai combatendo o crime e, inclusive, você chega à cereja do bolo, que é daí você pega você pega doação declarada, legal, feita dentro dos limites legais e chama de propina e processa como prova de acusação de corrupção ativa, né, e corrupção passiva por quem recebeu. Aí é o fim do mundo. Aí você nunca... Isso é um poço sem fundo. Você se permite interpretar as motivações ocultas por trás de uma doação legalizada, você destrói completamente a estrutura de financiamento da representação. Porque aí você para de... Não tem vantagem em declarar, porque você pode ser processado de toda maneira. Andei brincando assim que eu exijo o direito como cidadão, como eleitor, e olha que eu não faço doação para ninguém, mas enfim, como do meu direito potencial. Eu exijo o direito de doar para quem eu quiser, nos limites que a lei impõe, e poder ir dormir tranquilo, que nem eu vou ser processado como corruptor e nem meu deputado, meu representante, vai ser processado como corrupto por agir no plenário em favor do meu interesse. Porque eu dei dinheiro para ele, então eu subornei ele. Entendeu? Aí não dá. Né? Porque o pessoal fala, mas o Joesley deu 300, a JBS deu 300 milhões. Então, isso obviamente tem picaretagem aí, tem má fé. Por que alguém daria 300 milhões em campanhas eleitorais se não quisesse, de alguma maneira, subornar essa elite? Claro, o problema é que a lei faculta. Qual o limite razoável se a lei faculta dar 300 milhões? Se a JBS pode legalmente dar 300 milhões de reais, dá 10% de toda a arrecadação de dinheiro privado em 2014. Foram 3 bilhões de reais que entraram. 300 milhões foi a JBS sozinha que deu.
né? É claro que ali tem alguma coisa problemática. O problema é, se a lei faculta, como é que eu vou dizer? Confessa aí o crime que você, alguma sacanagem você deve ter feito. O ponto, se eu posso processar a JBS, ou o proprietário dela, por ter doado 300 milhões que a lei facultava doar, então eu posso, pelo menos em tese, dependendo das circunstâncias, processar um vereador combativo lá em Mariana, que eventualmente tenha recebido R$ 1.000 de uma ONG ambientalista e depois tenha ido azucrinar Samarco. Porque, afinal de contas, ele recebeu R$ 1.000 da ONG ambientalista e depois foi lá agir conforme o interesse de quem subornou ele. Ah, mas R$ 1.000 é muito diferente de 300 milhões. Mas se a lei faculta doar tanto R$ 1.000 quanto 300 milhões, quem é que vai dizer o que é muito e o que é pouco? O que é realmente obsceno? Onde é que está errada essa? É a legislação absurda que faculta doar legalmente 300 milhões. Eu tenho, antes da tipificação da doação de 300 milhões como crime, de caracterização ad hoc, eu preciso de uma legislação que diga que é proibido dar 300 milhões. Porque se a legislação diz que pode, desde que a empresa tenha renda de quanto? 2%, multiplica 300 milhões por 50, não é difícil até de enxergar o número. 300 vezes 5 dá aí 1 bilhão e 500 mil, multiplica mais 10 aí, 15 bilhões de reais, que deve ter sido a receita da JBS, um pouco mais do que isso, para 300 milhões serem 2% da renda dela. Aí, então, você tem, deve ser mais do que isso, sei lá quanto, uma fortuna de dinheiro. Mas se a legislação diz que cada um pode doar proporcionalmente ao seu faturamento bruto, morreu. Aí, diante desse descalabro, vem o Supremo e resolve, não, a empresa não pode. Mas o teto está lá do jeitinho que estava antes, o 10% para a pessoa física. E mais do que isso, se for recurso próprio para a minha campanha, eu posso usar todo o dinheiro que eu tenho. Aí é maluco. A maioria dos países do mundo não põe limite nenhum mesmo, né? Tudo que você tem que fazer é declarar o que está fazendo. A ideia é, olha, é público, o eleitor julga e resolve em quem vai votar, né? Mas 40% dos países do mundo põem teto. Em todos esses países que põem teto, o teto é um limite nominal igual para todo mundo, que pode ser calculado de variadas formas. Tantas unidades fiscais, ou X% de um teto nominal de gastos, mas isso sempre significa um limite igual nominal para todo mundo, né? No Brasil, você tem um limite que, no entanto, é desigual. Uns podem doar mais que outros, legalmente, e isso é proporcional à renda. Qual o fundamento constitucional de uma aberração dessa? Zero. O Supremo resolveu que a empresa não poderia doar. Na mesma petição que foi encaminhada ao Supremo, alegando inconstitucionalidade da doação por empresa, estava também alegada a inconstitucionalidade do teto. Pois o Supremo ignorou o teto e foi olhar para a empresa. Por quê? Estava todo mundo falando de empresa. No entanto, qual a proporção das empresas existentes no Brasil que chega a doar para a campanha? Ínfima. É traço. Quais são as empresas que dão? São pouquíssimas, imensas empresas, de posição relativamente oligopólica, de mercados muito concentrados, tipicamente setores interessados em decisões do Estado. Seja por crédito, no caso da JBS, seja contratos, no caso das empreiteiras, ou regulação complacente, no caso de bancos, etc. Só que com esse marco jurídico, você entrega a elite política no colo. O que eles estão comprando quando eles financiam? A medida provisória específica, X ou Y no varejo? Não, eles estão comprando boa vontade, no atacado. Eles estão comprando telefonemas atendidos, eles estão comprando portas abertas. É isso que eles têm, de fato, né? Agora, o diabo é como é que você caracteriza isso como crime? Sobretudo, como é que você caracteriza isso como crime ex posto? E o problema, o pessoal fala, mas os deputados não quiseram mexer nisso, então, por bem, então que mexam por mal. Mas quem não quis mexer foram os deputados. Quem é que está pautando reforma política nesses 15 anos que eu andei para lá e para cá? O público mais ansioso por reforma que eu consegui encontrar no país sempre foi político, tipicamente deputado, porque ele sabia o beijamão que ele tinha que fazer, ele sabia em que porta ele tinha que bater, ele sabia quanto isso custava em matéria de amarração, ele sabia o quanto que isso era perigoso em matéria de carreira. Falou, isso está mal parado, professor, isso vai acabar mal.
Eu cansei de ouvir esse tipo de coisa, né? No entanto, qual era o público mais cético quando falava de reforma política? Meus colegas cientistas políticos. Falavam, não, a gente sabe como funciona, tem jeito, é possível formar maiorias, tem o presidencialismo de coalizão, funciona desse jeito. O que a gente estava fazendo? A gente tinha entendido como é que um presidente no Brasil conseguia formar suas maiorias, seja qual for o plenário. Qual é o problema para onde a gente não estava olhando? A gente não estava olhando para como se constitui o plenário. E quem são as pessoas que estão lá. Entendeu? Então a gente operou meio assim, calma pessoal, está funcionando. E eu até compreendo certo conservadorismo institucional dos meus colegas da ciência política, porque em vários sentidos, apesar de todo esse descalabro que eu estou aqui tentando caracterizar, na hora que você pega a história do Brasil comparativamente, a política nunca funcionou menos mal que no período 94 a, sei lá, 2013, mais ou menos. Funcionou bem, estabilizou a economia, estabilizou a política. O ministro da Fazenda passou a durar 8 anos, o presidente do Banco Central por aí também. Né? Continuidade ministerial, continuidade de políticas em uma boa medida. A economia não foi uma maravilha, mas também não foi um desastre, foi aos poucos, mais ou menos, com altos e baixos, foi melhorando, até mesmo redução do descalabro do quadro social foi possível entregar em algum momento. Né? Ué, até que está funcionando bem. Então, meus colegas com frequência falaram, cara, o que vocês querem? Né? Política é meio assim mesmo, quando você olha no microscópio, as coisas não vão sair bonitas. Né? Mas calma aí, porque está funcionando. E a gente caiu numa posição meio conservadora. Eu era até um dos caras que meio achava, olha, tem um problema ali na reforma política, eu acho que o sistema eleitoral não ajuda, a regra de financiamento é um absurdo, etc. E esse negócio pode desandar mais para frente. Né? E essa preocupação eu ouvia nas raras ocasiões que eu tinha de conversar, ironicamente, com deputado. Claro, é qualquer deputado? Presumo que não. E aí tem a briga que eu estava dizendo. A turma que... Quem falou em distritão pela primeira vez? Michel Temer. Né? Quem puxou o distritão no chicote e quase forçou o plenário a aprovar? Eduardo Cunha. Essa é a turma dos beneficiários do jogo bruto da grana. O Eduardo Cunha é o principal arrecadador de 2014. Então, era o pessoal que basicamente operava por consagrar de vez o status quo, falando quem tem dinheiro sai na frente. Pronto. O distritão é isso. Se vão eleger 77 deputados em Minas, bota todo mundo para concorrer, os 77 mais votados entram e para de preocupar com essa coisa de cálculo, de quociente, etc. Se fosse aprovado, ia até ser popular, porque é simples. As pessoas iam gostar, o volume de dinheiro gasto ia diminuir, mas a dependência sobre alguns caras bem conectados ia ser maior que nunca. Então, tem uma guerra que é totalmente não estudada, assim, e passa totalmente desapercebida da imprensa. A imprensa não tem nenhum filtro para discutir reforma política. O que quer que venha, o viés é o seguinte, se veio da proposição de alguém dentro do Congresso, então é a proposição de algum deputado. O filtro é, qual é a sacanagem? Bom, entender qual é o que está acontecendo é descobrir qual é a sacanagem. Qual é a sacanagem e qual a proposta? De todas, de qualquer uma. Então, isso rebaixa a discussão, isso nivela, isso iguala tudo. Ah, você vai fechar a lista? É porque está querendo se proteger do eleitor. Ah, vai abrir a lista? É porque aí vai favorecer quem vai jogar dinheiro para... Ah, vai ter financiamento privado? Ah, é porque eles querem puxar dinheiro de suborno para si. Ah, vai ter financiamento público? Eles querem o naco do dinheiro público, etc. Tudo é crime disfarçado. Né? Aí não tem debate que prospere. Né? Eu lembro do Marcos Pestana, recentemente, na reforma do ano passado. Eu tive a ocasião de estar num semináriozinho em algum lugar aqui em Belo Horizonte, discutindo reforma política, que agora acho que eu vou passar o resto da minha vida discutindo reforma política. Eu estava numa mesa que tinha, a gente inclusive o Marcos Pestana, e ele contou uma história em off que faz sentido. Ele, assim, aquelas cenas que a gente vê no noticiário, às vezes no Jornal Nacional, o cara com 10 microfones iguais a esse, na boca emparedada, assim, num cantão qualquer, com o holofote aceso, tentando responder pergunta, e bateria de pergunta agressiva. Isso e aquilo, pá, em torno da reforma política que ele estava na comissão. E ele, tentando responder na defensiva, na hora que acabou, apagaram as luzes, ele desabafou, falou, pessoal, o que vocês querem?
O que se sair daqui vocês vão falar, ah, legal. Silêncio. Nada. Não tem nada. Não tem nada que eles tenham. Não há um diagnóstico autônomo da sociedade ou da imprensa, ou nosso, da ciência política, a respeito do que fazer com essa coisa. Mas se os deputados não entregam, então eles estão de sacanagem. Quer dizer, é fácil perceber a vulnerabilidade e o viés problemático do sistema na sua dependência frente ao poder econômico. Né? Mais difícil é dar uma ideia boa. Tá? Quer dizer, hoje em dia, na minha cabeça é mais ou menos simples. Eu apoio qualquer coisa que reconcentre a demanda por dinheiro e eu apoio também qualquer coisa que fragmente a oferta de dinheiro nessa coisa. Ou seja, eu apoio tetos nominais para doação. Sei lá, podia ser algo aí como R$5.000 por pessoa física, R$50.000 por pessoa jurídica. Hoje eu defenderia a volta das empresas dentro de limites desse tipo, porque a gente estava começando a pôr a mão no dado de quem doa para quem, qual setor doa para quem, ali na coisa, que é uma informação politicamente relevante, o eleitor tem o direito de saber, agora a gente não tem mais de novo. Né? E além do mais, com um dinheiro dessa ordem, 50 mil por doador, enfim, você viabiliza um mercado que, enfim, fazer um esforço de arrecadação mais ou menos independente do repasse que já vem do dinheiro público, que tem que haver e forma um colchão básico. Mas esse dinheiro público sempre vai estar mais forte para o partido mais estabelecido e menor para o novo. Qualquer que seja a porcaria do novo. Né? Qualquer que seja. Né? Aliás, o novo não precisa de dinheiro público, né, cara? Pelo pedágio, pela mesada que eles cobram da turma. Né? Na coisa, mas, enfim, ali, eles estão literalmente dispensando intermediários ali naquela. Mas o ponto, quer dizer, se todo o dinheiro é público só, claro que uma dissidência qualquer, alguém que... Um clube de pessoas que está nesse auditório resolve montar um partido e tentar registrar, vai começar a míngua, cara. Você está proibido. Para tentar tirar o Odebrecht e a JBS do jogo, a gente vai tirar a doação dos vizinhos, dos amigos, da tia, avó, etc, etc. Né? E aí você joga fora a coisa toda. E além, por isso eu acho que não era mal se você tem doação privada, inclusive de empresas, se o limite é algo, sei lá, da ordem 5, eu falo assim, unidades de milhares para pessoa física, dezenas de milhares para pessoa jurídica. Esse é um limite que é razoavelmente grande, quer dizer, a gente não sai doando coisa desse tipo, mas de qualquer maneira, com valores dessa magnitude, ninguém é dono sozinho de uma campanha. E no fim das contas é isso que importa. Né? Ninguém é dono sozinho, você vai ter que pulverizar suas fontes, pelo menos na fachada. Se você quiser fazer caixa 2, um monte de laranja doando, você está cometendo crime por sua conta e risco. Aí sim, crime. Entendeu? Mas nesse momento é legal, cara. Né? Então, a gente criou uma confusão difícil de desatar a essa altura. Difícil de desatar. Tendo a ver, quer dizer, o que acontece? Enfim, convergindo para um fecho a partir dessa coisa. Concentramos a oferta de dinheiro, pulverizamos a demanda por dinheiro, produzindo um mercado de financiamento profundamente viciado, talvez um dos mais viciosos do mundo, apesar de que financiamento de campanha é problemático no mundo todo, nem se trata de idealizar o resto, mas no nosso ficou com características peculiarmente problemáticas. Tá, vamos trocar a bateria aqui. Vamos aproveitar para ver as horas. Bom, vamos fechar aqui para a gente conseguir conversar um pouco. Né? Quer dizer, esse estado de coisas produziu, como eu dizia, um ambiente, sim, muito viciado, para dizer o mínimo, né, na retaguarda financeira das campanhas eleitorais. Né? Eu diria que produziu um viés de seleção favorável a quem tinha relações próximas com grandes financiadores, eles eram favorecidos. Favorece também a perpetuação de dirigentes partidários. É um caso curioso no Brasil, a gente tem um caso de alta renovação dos plenários, algo em torno de 40% a 30% dos plenários sempre renova a cada legislatura, isso é alto em termos comparativos, mas a renovação é sobretudo no baixo clero, porque cúpula partidária
só troca quando morre. Né? Não tem, e passa para o filho, tipicamente. Né? Assim, você pode pegar qualquer partido, né? Você tem uma dificuldade suprema de renovação. Como conciliar essas duas coisas? Alta renovação no plenário, zero renovação na cúpula. Na minha cabeça, grana. Né? Alguém controla os fluxos, ao controlar os fluxos, controla os termos da renovação. Eu não preciso ser um sucesso de popularidade para sobreviver. Eu só preciso cultivar meu reduto com 1% dos votos, entrego umas emendas parlamentares lá, garanto esses votos. Eu posso ser impopular, eu estou eleito, porque tem 1000 candidatos. Tá? O mais votado tem 1%. Os fenômenos tipo Tiririca, que elegem 3, 4 com ele, é porque teve 5% dos votos. Então, um nível, a gente tem com 77 cadeiras no mesmo distrito, significa que o quociente eleitoral é de 1,5% ou algo perto disso. Pouco mais de 1% e você já emplaca uma cadeira. Então, como você está numa lista, você pode ter bem menos do que isso e ainda, desde que seu partido, sua coligação tenha conseguido X cadeiras, você está entre os X mais votados ali dentro, você vai com 0,5%. Está eleito. Né? Então, é um sistema que pulveriza tanto voto, é incontrolável, aquela coisa que a gente fica na expectativa. Quem sabe os corruptos não vão? Cara, esquece. Né? Porque, assim, não é um sistema que em inglês a gente fala accountable, não é um sistema em que é sensível à prestação de contas nesse sentido. Você não precisa... O fato de você ser rejeitado por muita gente ou impopular é irrelevante. Você precisa ser o favorito do seu reduto. Ponto. E aí você se segura ali. Como é que você garante ser o favorito do seu reduto? Canalizando emenda parlamentar ou gastando dinheiro naquele reduto. Né? Eventualmente você economiza uma grana também, trazendo um portfólio de celebridades para a sua lista, porque com isso o pessoal vai lembrar daquela pessoa, vai ter um tanto de gente, aí o Tiririca da vida ou alguma coisa assim, né? Ou o jogador de futebol, ou o radialista, etc. Eles têm todo o direito de serem candidatos como qualquer um. Eu costumava dizer que meu problema com o Tiririca não é ele, que no final se revelou aparentemente um deputado razoavelmente bom. Né? O problema com o Tiririca era a plataforma política dele, que ele falava, pior que tá, não fica. Né? Vote em mim, que eu vou contar. O discurso, a linha política da campanha dele era anti-establishment. Mas qual era a coligação dele? A coligação dele tinha 2 ex-presidentes da Câmara na última legislatura. Né? Era a coligação em São Paulo, PR, PT, etc. Ele estava dentro, no miolão da política. Votar no Tiririca era ajudar a eleger a cúpula da Câmara. Mas qual era o discurso do Tiririca? Era pior que tá, não fica. Entendeu? Esse é um problema sério. E sempre fica, é verdade. Ficou pior, sem dúvida. Né? Pensa em 2010, imagina. Parece outro planeta. Né? Mas e em política, do modo geral, eu falo, gente, sempre pode piorar. Em política, o fundo do poço, vocês nem queiram pensar o que é fundo do poço em política. Né? Quer dizer, fundo do poço em política, quem está vivendo algo mais ou menos perto do fundo do poço na política são os nossos irmãos sírios. Né? Ali é o fim da linha em política. Né? Quando a política entra em colapso, o que você tem é a guerra. Né? É disso que se trata. Quando a política está em colapso, o que tem não é política bruta, ramerrão, corrupção ou ineficiência pública, não. O colapso da política é a violência. Tá? Esse é o ponto. O que a política faz, se ela der certo, é fazer a gente processar pacificamente nossos conflitos de diferença. Quando a gente não respeita esse procedimento, quando o procedimento perdeu a autoridade, as instâncias que fazem essa mediação, essa barganha, perderam a autoridade, o que começa a acontecer? Violência. Tá? Porque eu não vou mais acertar, negociar, barganhar um acordo, um meio termo, eu vou tentar matar o adversário. Essa é a coisa. Por isso que o noticiário de uma semana para cá também não é surpresa. Entendeu? Por enquanto ainda não é a Síria, óbvio. Né? Mas ali é o fundo do poço. A gente fala, não é o poço, agora é o fundo do poço. Cara, vocês não sabem do que estão falando quando falo de fundo do poço se a gente está pensando em política. Tá? O fundo do poço da política é a guerra. Então, a gente não está lá, a gente não está perto de lá. Mas a gente tem deslizado. Né? A gente tem um ambiente mais violento. Basta ver o noticiário desse ano, de modo geral, Marielle, para não falar só de Bolsonaro, né? E tudo mais, e as prisões arbitrárias, as violências, né? Do dia a dia operando por aí.
uma brutalização do ambiente político, à medida em que a instância institucional vai sendo desmoralizada. Ela não é desmoralizada porque os caras lá são maus, ela está em desmoralização porque ela opera a partir de regras deficientes que prejudicam a representatividade democrática daquele sistema. Tá? Porque ele se torna, digamos assim, o político sempre representa alguém. Ele nunca está por conta própria, estrito senso. A gente olha lá como se fossem uns caras que estão cuidando dos seus negócios. Não, não se iludam. Alguém está feliz com a atuação deles. Quando tudo dá certo, a gente pode dizer, estão representando o seu eleitor. Dando errado, talvez esteja financiando só seu... esteja representando só seu financiador. Ou o dirigente do seu partido, ou o chefe local, etc. Ele está sempre representando alguém. Lá ele está decidindo, ele está votando em plenário, ele está negociando, ele está encaminhando, ele está obstruindo, em nome de alguma coisa que está fora de lá, cara. O desafio é como é que a gente desenha de maneira que o que esteja mais importante na cabeça do representante seja o eleitorado dele. Tá? Não necessariamente, se as regras não forem boas, não vai ser isso que vai estar mais... Eu acho que no Brasil a gente tem fundadas razões para acreditar que a coisa mais saliente, mais preocupante na cabeça do político é a sua relação com o seu financiador. Porque ele depende de pouquíssimos, imensos financiadores e ele compete contra milhares de concorrentes. Então, assim, como é que eu estava vendo nos últimos 10 anos a coisa? Eu lembro que eu comecei em 2006, 2007, a partir da deterioração relativa, da polarização maior. Lula tomou o controle do processo político, enfim, foi um presidente muito mais bem sucedido que eu consegui imaginar, mas o ambiente, do modo geral, em torno da disputa, foi deteriorando, foi azedando, de alguma maneira. Eu lembro que eu comecei a falar, espero que a economia nos poupe de turbulências agudas, senão ela vai nos pegar vulneráveis. Tem frases desse tipo em alguns artigos de jornal que eu andei fazendo. De 2006 em diante começa a aparecer isso. E eu acho que é isso que acaba... Não é só isso, mas em alguma medida que aconteceu com isso. Quando veio crise econômica, quando um governo se enrolou, o governo da Dilma aceitou riscos maiores na política econômica que o governo do Lula, fez apostas mais altas, quando essas coisas deram errado e a economia parou, pau. O sistema vence. Eu brinco assim, governos de esquerda, ou esquerda, de modo geral, por definição, têm inimigos poderosos. Então, quando certas coisas que eventualmente simplesmente desgastam um governo mais conservador podem ser mortais para um governo reformista, para um governo mais esquerda, porque seus amigos não são tão poderosos quanto os amigos dos adversários da coisa. E eu acho que, em boa medida, o que acontece é isso. Aquele status quo na retaguarda financeira das campanhas deixou o sistema de representação política vulnerável a um choque externo, e esse choque era previsível com instituições de controle que iam ganhando autonomia. E, como eu disse de passagem no começo, a autonomia não é igual à neutralidade. Ganhando autonomia, eles próprios não eram lá muito bem eficazmente controláveis. O Supremo, na verdade, controláveis até que era. O Supremo, que tem a competência de botar limites no que pode ou não pode. Em parte, o Ministério da Justiça também. Nenhuma instituição, nem outra, conseguiu ou quis fazer isso. E aí o choque se deu na primeira oportunidade, quando o governo se enfraquece pela parada da economia. Quer dizer, certas debilidades, certas deficiências. O governo da Dilma está frágil, ele está vulnerável, tanto do ponto de vista da popularidade, via economia, quanto no Congresso, no cultivo da articulação política com o plenário, com a turma do baixo clero todo lá. Você não pode bajular um Eduardo Cunha, não tem jeito. Aquela coisa, foi porque tinha que ter salvo a cabeça do Eduardo Cunha. Não punha, não podia. Quer dizer, claro, se você simplesmente... se seu mandato depende de você salvar o Eduardo Cunha, você já está encrencado de todo jeito. Primeiro mandato, quer dizer, o que eu andei dizendo naquela época é o seguinte: conduzir o processo de negociação parlamentar, inclusive o balcão do toma lá, dá cá fisiológico, dentro dos limites da legalidade, é uma responsabilidade da Presidência da República.
ou presidência toma conta disso, não precisa ser pessoalmente, pode ter um articulador em nome, né, da presidência, um ministro de articulação política, uma liderança do governo no Congresso, a forma disso varia, né? Mas alguém em nome do governo conduz e preside e baliza o toma lá da cá, ou um aventureiro lança a mão. Em certa medida, o que acontece no Congresso no primeiro mandato, Eduardo Cunha era um cara que estava lá há 20 anos, mais ou menos pernicioso, mais ou menos limitado na ação dele, dentro de certo médio clero, né? E ele se torna o grande corretor das barganhas clientelísticas dentro do Congresso durante o primeiro quadriênio da Dilma. Certamente por certa, digamos assim, baixa, como dizer, propensão da presidente a respeitar essa barganha. Não adianta. Tem que respeitar. Tem que fazer. Alguém precisa de um emprego, alguém precisa de uma emenda, alguém precisa... Você deve cometer crimes? Claro que não. Ainda mais na presença dos seus adversários, né? Mas você deve conduzir dentro dos limites da legalidade o acerto de interesses dentro do Congresso, ainda mais dentro de um Congresso fragmentado por esse mapa, por esse mercado de financiamento tão viciado como tinha. É o que é, né? Você vê os partidos se decompondo ali dentro, né? Até 10, 15 anos atrás, bem ou mal, os 4 partidos, lá em 2003, os 4 partidos que fecharam o acordo em torno do Caiado, PSDB, PFL, PMDB e PT, levavam um naco muito maior do Congresso naquela época do que agora. Então, onde você tinha que mais ou menos se compor para ter maioria com meia dúzia de partidos, o que já é muito, passou a ser uma coisa de 15%. Você acerta com o PMDB e fala, legal, leva 12% dos votos no plenário. Aí você precisa de 20 partidos. O colégio de líderes hoje é uma assembleia com mais ou menos tanta gente que está nesse auditório, né? Então, com 24 partidos dentro do plenário. O que, de um modo geral, em princípio, controla a pauta, porque os líderes das bancadas se acertam, hoje virou uma... Então, tudo fica muito mais difícil. O varejão da governabilidade está muito mais caro. Mas não adianta. Ganhando a eleição agora, por exemplo, contra todos os prognósticos dominantes, a maré vira a favor do PT de novo, e pelo jeito, nesse momento, as coisas apontam na direção do Haddad, né? Não adianta, quer dizer, você vai... Não adianta, quer dizer, é fundamental, digamos, é um recurso de poder que, de repente, ninguém esperaria há 2 anos atrás, e de repente volta a estar ao alcance do PT. Mas usá-lo é sentar de novo com, sei lá, o Jucá, o Renan, etc, etc. Você precisa respeitar isso e operar isso de maneira, eventualmente até com o distanciamento necessário, né? Mas respeitando as prerrogativas e os nacos de poder de cada um, que são tão eleitos quanto outros, né? E precisa... Dói de embrulhar o estômago, né? Mas não é, você não refunda a política, né, a república do jeito que você gostaria, né? É preciso acertar. Agora, tem uma vantagem em relação ao status quo anterior, né? Vice-presidente, em caso de vitória agora, não é o Michel Temer. É bom não ter o inimigo na chapa. É bom não ter, né? Isso ajuda, quer dizer, porque essa coisa, se o vice é muito diferente do titular, aumenta a tentação da virada de mesa, né? Porque você reorienta drasticamente um mandato pela substituição do titular. A tentação da oportunidade, em tese, deveria... Se a gente for pensar só nos livros de filosofia, deveria inspirar mais comedimento. O vice é tão diferente, então talvez não devêssemos tirar. Na verdade, não, né? Do ponto de vista da oposição, cara, eles mandaram o vice é nosso, então eu vou remover o titular. Aumenta o ímpeto de remoção com as consequências, né? Que, enfim, vocês estão aí acompanhando o semestre inteiro. É um desastre. Quer dizer, o diabo da política é a necessidade de você ser capaz de, dada uma certa relação de forças, capitalizar as circunstâncias a seu favor, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, você se oferece como liderança crível também para alguns adversários mais ou menos do meio do caminho, para poder isolar os adversários mais figadais lá no outro extremo. Você não pode se deixar isolar no extremo. Como pautar isso? Como, de alguma maneira, criar um horizonte de mudança na frente?
que não é trivial. Que tipo de calibragem eu faço entre maioria parlamentar e mobilização fora? Mas não dá para ter a ilusão de que só com mobilização fora eu atropelo a maioria parlamentar, porque você está dando asa à cobra, etc. Vão dar os pretextos para o pessoal vir para cima. Né? Então, agora a situação é muito deteriorada, muito mais difícil que antes, mas a ironia é que talvez a partir de 18 tenha a partir de 19, né? Você tenha um cenário que, embora a Câmara, eu acho que ela vai vir mais à direita no ano que vem, né, do que a de 14, por rastro, digamos assim, do resultado muito ruim para o PT da eleição de 16. Né? O PT perde metade das prefeituras, e isso deve pesar na perspectiva de eleger deputado federal, né, em alguma medida, e embora o pêndulo já esteja voltando, né, a derrota de 16 deve produzir esse arrasto ainda no que diz respeito aos deputados. Mas o Senado, essa altura, já tem um monte de candidatura nas majoritárias, o PT está num bom momento. Lula estava liderando, agora bota o bloco na rua para puxar voto para o seu candidato, que é o Haddad, e se transferir metade dos votos que tem, o Haddad mais ou menos se garante no segundo turno. E se quem for para o segundo turno do outro lado for o Bolsonaro, o Haddad é favorito. Então, ironicamente, vira o jogo, e o cenário maluco que pode emergir dessa confusão toda é um cenário em que o país acorda com o PT voltando ao poder, sendo que quem está com 65% dos votos, com 35% dos votos na mão do Bolsonaro, e não propriamente da turma que puxou o golpe. Que em 16 o Alckmin estava nadando de braçada na eleição em São Paulo, impondo o nome do Dória a seus adversários internos, e a Zé Serra, e as coisas andaram mal. O problema é que na hora que vem o impeachment, e o PSDB adere ao Temer, também não tinha muita escolha, ele entra num dilema, se expõe a um risco muito peculiar, que é o de, se o Temer dá certo, ele virá caudatário do Temer. O Temer dando errado, ele vira sócio da crise. Quer dizer, o estado da economia é muito importante na dinâmica eleitoral, do modo geral, né? Principalmente no governo federal, mas não só. Porque não é porque as pessoas estão acompanhando a economia, as pessoas acompanham a economia com a barriga, com o bolso, acabou o dinheiro. A vida fica ruim. Se a vida está ruim, você fala, o governo é ruim, eu quero votar na oposição. Por quê? É porque é corrupto, entendeu? Mas aqui a economia dá mau humor, a economia gera impopularidade, deixa coisa... É na economia que se derrubam governos. Né? Se a economia vai bem, você nem sabe bem por quê, mas enfim, a vida melhorou, um governo bacana desse, né? A vida está melhorando, né? Aquela coisa. Até Trump está meio faturando o serviço bem feito do Obama antes, assim, porque a economia vai bem, apesar dele estar impopular, a economia vai mais ou menos bem, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer ali. Né? Então, o problema é a ironia dessa história. Quer dizer, com toda a probabilidade, se a Dilma ainda estivesse governando, o PD podia até juntar os cacos e voltar ao poder para frente, mas para 18 ele estava fora. Com a Dilma fora, por 2 anos o Temer vira o gestor da economia. E o PSDB, como ele é empurrado para o governo, né, que na hora que o Cunha puxa o impeachment, no primeiro momento o Aécio tenta o terceiro turno. Tenta desestabilizar, porque se for refazer a eleição, sobra para ele. Isso dura 6 meses e ele recua. E do meio do ano em diante ele está meio na muda, porque já estava começando a ficar exposto e hoje virou o que virou. O Alckmin, não sei se vocês vão lembrar, em 2015 ele passa o ano todo falando, olha gente, eu acho que precisa dar uma chance do governo governar, etc. Por quê? Porque ele sabia que 18 era ele. Entendeu? Sabia que 18 era ele, o candidato do PSDB, não Aécio, ele era o governador de São Paulo 4 mandatos, não podia mais se candidatar à reeleição, ele ia se impor, até por isso o Aécio aceita o risco de chutar o pau da barraca. Né? No fim do ano, quando o Cunha aceita a denúncia, o pedido de impeachment, os tucanos não estão puxando mais isso, com exceção do Serra, que como ele era carta fora do baralho, ele aposta no tumulto para tentar se viabilizar de novo. Tanto o Alckmin quanto o Aécio estão quietos.
Mas na hora que o Cunha puxa, como é que os tucanos viram e falam, não, eu sou contra o impeachment? Eles iam perder a base no meio daquele clima maluco, daquela histeria, com a imprensa botou fogo no circo durante todo o período da Lava Jato, né? E os tucanos surfaram naquele jogo. Se eles simplesmente desembarcam e falam, não, 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 impeachment não, né? Golpe não, né? Eles perigavam perder sua base. Então, aí eles vão. Na hora que vão, eles sabem, a turma em torno do Alckmin sabe dos riscos que estavam implicados. Agora ele está tentando dissociar. E o Temer vem lá e fala, não, você estava no governo, etc, etc. Exatamente. Quer dizer, teve uma... O interessante dessa história toda, quer dizer, essa é uma reconstrução como tantas outras. É claro que eu posso estar repleto de imprecisões, projeções erradas, especulações ou hipóteses fantasiosas, etc. Mas acho o interessante de tentar reconstruir isso desse jeito é o seguinte, esses processos são muito caóticos, entendeu? São muito... Na hora que vem o atentado institucional, na hora que alguém força a mão e fala, não, vamos virar aqui, que depois... Você deflagra um monte de coisa que ninguém controla inteiramente, entendeu? E, sobretudo, um processo. As prioridades do Cunha não são as mesmas prioridades do Alckmin, que não são as mesmas prioridades da Fiesp, que... Bom, Alckmin e Fiesp são quase, mas tá aí o Paulo Scaff quase derrotando o Dória, mas duvido que o Alckmin esteja achando ruim, né? Que não são as mesmas do núcleo duro em torno do Temer, do plano Jucá. A prioridade ali no Jucá, como fica claro naquela gravação com o Sérgio Machado, é esfriar a Lava Jato, criar algumas condições de recontrolar a retaguarda do Poder Executivo para esfriar a Lava Jato. A prioridade de Cunha é se salvar naquele momento, né? A prioridade da Fiesp, do PIB, quando resolve se livrar de Dilma, são outras, né? E tem o partido da Lava Jato tacando fogo no circo, né? Junto com, sei lá, a Rede Globo. Quem é que tinha como prioridade remover o PT mesmo? São alguns, eu diria que um pouco ali, certo, talvez algum núcleo duro do partido da Lava Jato, digamos assim, alguma instância, sei lá, aí é só pesquisa para dizer, Poder Judiciário, Globo, sei lá, né? Tem a turma mais virulentamente hostil ao petismo. Então, você pega os Jucá da vida, duvido que a prioridade deles seja, a prioridade número 1 seja manter o PT longe do poder, né? Eu acho que a essa altura manter o Lula preso é péssimo para o Temer. Então, essa coisa é complexa e talvez ajude a explicar um pouco esse movimento estranho do Temer, criando cisânia na retaguarda do Alckmin na hora crítica, em que ele precisava de juntar a retaguarda de prefeitos e vereadores do Centrão atrás de si. Ele vem falar, vem cá, você tá... E ele vem fazer intriga, né, dele com ministros, etc, etc, em torno daquilo. Eu acho que isso é uma jogada maliciosa de prejudicar o Alckmin sutilmente, na hora que o Alckmin está numa posição difícil, precisando de muita coesão na retaguarda do Centrão atrás dele. E aí no dia seguinte o Bolsonaro esfaqueado, complica mais ainda a situação dele. Então a última semana foi muito favorável, do modo geral. Enfim, eu diria, no campo da direita, ao Bolsonaro, não tanto porque teve um pânico ali, né, de que o atentado ia fazer Bolsonaro explodir. A gente vê, esses efeitos são sempre muito mais marginais do que parece, 2 pontinhos aqui a colar, né? Mas sim, o que favorece o Bolsonaro é certo congelamento da disputa pela direita naquele momento, porque fica difícil para o Alckmin tomar iniciativa. Nesse momento ele está tentando retomar, falando que o Bolsonaro é o passaporte para a volta do PT ao poder. Ele está tentando se oferecer para o seu eleitorado, falando, só eu posso ganhar do Haddad, o Bolsonaro vai perder. E quer saber? Ele tem razão. Ele tem razão. Isso é um bom argumento para quem... Se é alguém que tenha como prioridade não deixar o PT voltar ao poder, era melhor não votar no Bolsonaro. Uma coisa, porque o Bolsonaro... Agora, qual é o problema? O Bolsonaro é o adversário perfeito de todo mundo, que ele perde, de fato, para todo mundo. Eu acho que é a melhor aposta, né? Mas não é irrelevante em si mesmo o mero fato de um cara com o perfil do Bolsonaro ser o outro no segundo turno. Eu acho que ele mesmo conta com a derrota. O segundo turno está ótimo para ele, porque dá um tipo de projeção a seu movimento, a sua plataforma, que não tinha essa turma, convenhamos, né? E seria um terrível subproduto da confusão do golpe dos últimos 2 anos, se além de tudo, reforma trabalhista, todos os problemas
né, que se produziu na agenda regulatória. Além de tudo, se entregasse o antipetismo e a direita eleitoralmente viável no Brasil no colo de uma coisa feita o Bolsonaro, né? Assim, é uma deterioração do cenário. Embora seja uma eleição, em princípio, fácil, né? Assim, muito difícil no Bolsonaro. Para ganhar a eleição, você tem que entrar na população pobre, né? Você tem que ter voto, né, no interior, negro, né, sertanejo nordeste, né, mulheres, etc. Bolsonaro ainda não é Jairzinho, paz e amor, né? O Bolsonaro está longe disso. O Lula mesmo, para ir para esse meio, para conseguir ganhar essa eleição, são 4 eleições em que ele opera ali. Né? Então, essa basicamente é a maneira como eu tendo a ver a coisa, né? O grave a essa altura é o deslocamento, o mais grave, mais do que... É grave, eu acho que é lícito caracterizar o impeachment da Dilma como golpe, no sentido que sim, ele o processo é um pretexto. A elite política, por variadas razões, resolveu se livrar dela, né? E tendo resolvido se livrar dela, vai atrás, como é que a gente faz isso? E vai atrás dali para tentar operar. E é claro que ao fazer isso, você está abrindo a tampa para todo tipo de problema relativamente incontrolável e imponderável depois, né? Que é o que a gente está vivendo, essa sensação de incerteza, né? Mas não é só no caso do impeachment que o sistema falhou em fixar balizas institucionais nítidas. Quem fixa balizas institucionais procedimentais nítidas é o Supremo, né? O Supremo, idealmente, devia ser um tribunal assim, sisudo, impassível, a gente ia morrer de raiva dele, porque as ruas iam pegar fogo e ele ia falar, a regra é essa. Sei lá, a regra é clara. Pá! Né? O problema é que o Supremo consegue fazer qualquer coisa menos isso nesse momento. A cada 6 meses ele pode atirar numa direção, né? Ao sabor completamente da conveniência mais imediata, da oscilação imprevisível na dinâmica de conflito entre eles. Aí fica realmente impraticável. Fica muito difícil. É como eu tenho a impressão, assim, que uma disputa política num cenário em que o Supremo atua de maneira tão imprevisível, para usar a metáfora futebolística, que o Lula gosta também, é mais ou menos como uma partida de futebol em que o gol mexe o tempo todo. Em que cada time pode mexer o gol de lugar. Na hora que o adversário chuta, fala, ops, o gol mudou para lá. Entendeu? Você opera ao sabor, você tem uma disputa em princípio, mas não adianta chutar, mas ali era o gol. Fala, não é mais não. Aí é claro que, enfim, vai virar pancadaria, né? Você tende por exemplo, porque não tem um parâmetro institucional, falar, olha, o jogo é jogado assim. Tá? Ah, mas o povo na rua está reclamando, fala, cara, vale o que está escrito, eu não disputo a eleição, ok? Eu tenho um emprego vitalício blindado aqui para fazer valer o que está escrito na Constituição. Quem dera, não. Na verdade, eles operam igual biruta de aeroporto, brigam entre eles, né? E aí a incerteza vai lá em cima, né? A coisa, como já não bastasse a interrupção, o Supremo tem operado de maneira caótica. E aí você fica, todo o sistema de disputa, que é no limite potencialmente conflitivo, violento, fica ao sabor de conveniências e, claro, a autoridade do sistema vai corroendo, né? A autoridade no sentido da legitimidade, daquela ideia de um critério para qual não. Isso é assim porque está na lei assim e o Supremo diz que é assim, então fica sendo, e todo mundo acata, ninguém confia em mais nada nesse momento. E aí, claro, aí num contexto dessa despolitização, o apelo da brutalidade aumenta. É alguém que vira e fala, vou dar porrada. E aí, claro, tem um monte de gente que fala, pô, de repente, está todo mundo merecendo, etc. Né? A gente é preciso entender direito sociologicamente os contextos que favorecem enfim, a proliferação desse tipo de discurso. É esse tipo de... a sensação de que a corrosão da autoridade de qualquer instância decisória específica. Todo mundo está de sacanagem o tempo todo. A imprensa presume que está o tempo todo. Faz uma cobertura cínica das coisas, né? E o próprio Supremo, que devia balizar, a gente podia detestar a interpretação dele, mas falar, mas é essa, é assim porque tem 15 anos que é assim.
sempre foi assim, vai continuar assim por 30 anos. Aí você baixa a bola, fala, então tá, se é assim, como é que eu vou jogar? Vai armar o jogo. Mas quando eles próprios, a imprensa denuncia tudo de maneira cínica, tem sempre algo nas entrelinhas que desqualifica as razões de qualquer ator político para estar dando encaminhamento que for. Né? Do outro lado, tem um Supremo que simplesmente se permite decidir a cada 6 meses numa direção questões de interpretação constitucional fundamentais. Aí, meu amigo, a chance de violência, alguém vai falar, isso virou uma bagunça, eu vou como é que é? A Marina suavemente falou, vou resolver no grito. Né? Muita gente do público vai falar, quem sabe? Né? Porque, de fato, estão resolvendo no grito, em certa medida. Né? Quem grita mais, quem ameaça mais o outro, tudo vale. Né? Aí esperar que, assim, o conteúdo da consciência democrática e a adesão ao iluminismo e aos direitos humanos da população vai segurar, não vai, cara. Agora, isso não significa que outra coisa isso produzir um ambiente que torna esse tipo de plataforma tão extremada viável politicamente, no sentido de ganha protagonismo, sai do gueto do 1% e vira 10% ou 15%. Isso não significa que ele vira, de uma eleição para outra, 51%. Isso não é trivial. O próprio Lula levou 4 eleições para convencer aquela abstração que a gente chama de eleitor mediano, de que, ok, pode ir, Regina Duarte não precisa ficar com medo e tal. Né? E, não obstante, a Regina Duarte continuava com medo. Né? Mas o eleitor mediano migrou aquela hora. Mas não é trivial aquela ideia de alguém... Quem é que... na boa, quer dizer, um cenário Bolsonaro e Haddad racha até o mercado financeiro. Aquela coisa, porque as incertezas do governo Bolsonaro são muito grandes, real. Né? Então, pessoal, eu espero que isso tenha sido inteligível de alguma maneira, né? E, enfim, quero me desculpar pela demora, eu sempre demoro muito mais do que seria sensato, mas estou às ordens para conversar quando vocês quiserem. Obrigado. Sim, você levantou a mão lá rapidinho. Eu quero falar o nome, eu sou Muniz, e o que eu quero saber um pouco mais é justamente a respeito dessa questão dos problemas nas eleições, do modelo político que a gente tem, etc. Porque é senso comum, andando aí pela rua, que ninguém está satisfeito com a coisa do jeito que está. Ok. As pessoas falam que tá o Congresso é corrupto, está tudo errado,